eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite, num texto de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. No próprio versículo 18, comumente nós lemos o 20, quando começamos o culto, mas eu gostaria de estar lendo com os irmãos, do 18 até o 20. Eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite sobre unidade. Mateus capítulo 18, versículo 18, inicia assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém. Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós falamos da questão da unidade, que é algo de suma importância, uma igreja, um lar, uma empresa, uma família, ela não sobrevive sem a unidade. A unidade, quando nós falamos nesse sentido, o que nós entendemos como unidade? Precisamos também pensar nisso. O que é a unidade? Se nós pensarmos em igreja, nós somos todos unidos nessa igreja. Então quer dizer que todos nós nos transformamos? Nós deixamos de ter a nossa personalidade? Nós deixamos de ter o nosso modo de pensar? Não. Nós somos unidos, pessoas diferentes unidas num único propósito, que é adorar ao Senhor. Diferentes uns dos outros, uns mais entusiastas, outros menos entusiastas, uns mais efusivos, outros menos efusivos, uns mais descontraídos, uns mais retraídos. Então essas diferenças acontecem. Então quando nós conseguimos, através dessas diferenças, nos unirmos, aí sim é a união que Jesus assim prega. Essa passagem que nós estamos lendo aqui do capítulo 18, se nós verificássemos a partir do versículo 15, nós vemos que é a questão do pecado com relação aos irmãos. Jesus está orientando nesse sentido. Então, nesse sentido, ele fala da questão da união, que a união ela envolve o perdão também dos pecados que os irmãos possam estar cometendo ou possam estar cometidos, e que nós talvez tenhamos assim sido prejudicados ou sentimos essa questão que qualquer um dos irmãos pode ter praticado na nossa vida. Então nós temos que ter essa coesão, a unidade e coesão, embora sejam palavras praticamente sinônimas, ou se não são sinônimas, pelo menos correlatas. Então essa coesão ela envolve o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos a igreja que faz parte do corpo de Cristo. E ainda nessa questão de unidade é tão importante que Jesus Cristo, no período que ele aqui esteve na terra, nos 33 anos e meio, que assim se projeta, mas mais precisamente nos 3 anos e meio do seu ministério, que se calcula aqui dos 30 até os 33 e meio, mais ou menos, foi quando foi a manifestação mais visível da parte do Messias. Ele sempre se incomodou com isso, de pregar a questão da união. Olha só o que ele fala em João, capítulo 17, versículos 21 até o 23. Ele fala assim, Jesus falando: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22, e eu lhes dei agora que a mim me deste, para que sejam um como somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que amaste a eles, assim como me amaste a mim. Então, os ensinos de Jesus Cristo é sempre nesse sentido. Ele fala da união do seu povo como da união de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só Deus coexistente em 3 pessoas. Então ele fala dessa união, então ele faz esse comparativo de união nos seus ensinos. Essa união é muito importante. Às vezes as pessoas perguntam assim: mas por que as pessoas param de andar em unidade? Por que as pessoas rejeitam a unidade? Tem vários aspectos aqui, nós ficaríamos aqui a noite toda falando, mas um dos principais é o egocentrismo, é o eu. Eu faço, eu fiz, eu farei, eu faria, eu seria melhor. Esse eu, ele acaba com toda e qualquer unidade, quando você prevalece o seu eu na frente da unidade. Então nós, como cristãos, nós devemos praticamente, em todos os pontos da nossa vida, usarmos sempre o pronome na pessoa do plural, que é nós.
terceira pessoa do plural, nós fazemos, se Deus permitir, nós faremos. Então sempre, quando nós falamos nós estamos incluindo o irmão que está à direita, o irmão que está à esquerda e o nosso Pai Celestial. Esse é o nós do cristão é esse. O nós do cristão, ele envolve no mínimo 3 pessoas. Você, a pessoa que está do seu lado, a pessoa que participa com você e sempre o Pai Eterno. Essa é a coesão que Deus assim nos ensina. E essa questão da união, o que nós entendemos? A união, ela gera força. Nós não falamos aqui que Jesus mesmo fala, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, a união, ela gera força, porque Deus habita no meio da unidade. Deus não habita no meio da discordância. Deus não habita num ambiente de discórdia. Deus habita na unidade, na concordância plena que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro aspecto que nós podemos entender também, o Antigo Testamento, ele nos traz muitos ensinos. As pessoas às vezes ignoram o Antigo Testamento. Olha, eu não preciso do Antigo Testamento, eu preciso do Novo Testamento. Você não precisa da velha aliança, você precisa da nova aliança. Mas os ensinos do Antigo Testamento, que ali contém a velha aliança, eles indicam um caminho perfeito para a nova aliança. Então muitas vezes você tem que ir lá no Antigo Testamento para poder entender uma passagem que vem no Novo Testamento. E aqui, quando nós entendemos essa questão de unidade é um pelo outro. Eu até conversava com a irmã ali no início, da questão da compaixão. O que é compaixão? Compaixão é o sentir, o termo paixão, as pessoas às vezes falam apaixonado, estou apaixonado, não é verdade? Mas pouca gente sabe o verdadeiro significado de paixão. Paixão, o significado de paixão é sofrimento. Sofrimento. Então, como você está apaixonado, você está sofrendo por amor. Quando nós falamos vida, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, vida, sofrimento e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de compaixão uns pelos outros, nós estamos, compaixão, ele fala de compartilhar. Eu estou compartilhando a paixão, estou compartilhando o sofrimento do meu irmão. Será que a gente realmente, quando a gente fala, eu tenho compaixão do irmão, nós estamos compartilhando aquele sofrimento, nós estamos sentindo aquele sofrimento do irmão? Porque quando nós assim fazemos, nós estamos nos ajudando uns aos outros. O texto, para nós não perdermos a direção, Eclesiastes 4, versículo 9 até o 12, ele fala dessa ajuda mútua entre nós. Olha só o que fala o escritor, Eclesiastes 4, versículo 9 e 12. O pastor está abordando nas manhãs de domingo esse livro. Fala assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho. Pois se caírem, um levantará e o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Versículo 11. Também se 2 homens dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só corpo como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Esse cordão de 3 dobras aqui, algumas interpretações, se vocês verificarem aqui, todas as interpretações estão falando de casais. 2 homens se aquentarão, ou seja, no frio. Está falando de 2 pessoas caminhando, se uma cair a outra levanta, mas no final ele faz essa questão: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Por que é 3 dobras? Porque onde eu estou, em nome de Jesus, onde você está, no nome de Jesus, se nós 2 tivermos, a terceira corda é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela não se quebra, não pela minha força, não pela tua força, mas pela essa terceira corda que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então os entendimentos que nós temos, então nós temos aqui a unidade, fazendo com que Deus habite no nosso meio, que nós possamos ter essa ajuda mútua um do outro. E também uma outra questão, porque o ambiente que é gerado pela unidade, gera o quê? Encoraja uns aos outros. Então, nesta noite que nós estamos aqui reunidos, cada um de nós está encorajando um ao outro, nos nossos problemas, nas nossas alegrias, nós estamos encorajando nesse sentido. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, olha o que ele fala para os Coríntios, 1, versículo 10, e fala para cada um de nós: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Eu pergunto a você nessa noite, qual é o teu pensamento nessa noite? Teu pensamento nessa noite: eu estou aqui para adorar ao Senhor.
Eu estou aqui para bendizer o seu santo nome. Eu estou aqui para ser instruído na sua santa palavra. Não que eu queira que a soberba ocupe lugar no meu coração, mas esse conhecimento vai fortalecer a minha fé. Então, num ambiente onde todos pensam da mesma maneira, nesse sentido, volto a falar o que eu falei no início, cada um de nós tem uma personalidade diferente um do outro, nós somos diferentes uns dos outros, mas nós temos o mesmo pensamento, que é adorar a nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos traz aqui foi a confissão de fé que nós um dia fizemos. Nós falamos aqui pela manhã da santificação, falamos aqui da santificação instantânea, ou da santificação que acontece logo após a regeneração, quando você aceita nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós temos a santificação progressiva. Então, o que nós estamos fazendo aqui nesta noite? Nós estamos trilhando a nossa santificação progressiva, até que um dia nós atinjamos a nossa santificação glorificada, que será o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo em corpos glorificados. Você tem algum motivo para estar triste nessa noite? Não temos motivo, nós temos motivos para estarmos alegres, porque estamos aqui. Jesus falou: 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio de vós. Então Jesus Cristo habita no meio de nós nesta noite. Isso é motivo de alegria. Então, que esse culto seja um culto de alegria, não pela minha alegria, não pela tua alegria, mas pela alegria de estarmos juntos com o nosso Senhor Jesus Cristo, trilhando o caminho da salvação. Então, que essa unidade ela permaneça entre nós, que nós possamos nessa questão nos adaptarmos aos defeitos, às virtudes das pessoas que estão ao nosso lado, que convivem conosco, para que nós possamos viver uma vida de santidade. Esse é o caminho que Jesus aqui nos orientou e continua nos orientando por toda a nossa vida cristã. Amém? Que Deus abençoe a todos. Com muita alegria, vamos oferecer louvores de adoração ao nosso Deus. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me
Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo a narrativa de Lucas, no seu capítulo 13 e no verso 24. Tema dessa mensagem: esforço. Diz o texto que está em Lucas capítulo 13, verso 24. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém. Esse verso, ele está num contexto onde uma pessoa se aproxima do Senhor Jesus. Aqui no verso 22, o Senhor passava pelas cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. De repente, alguém parou e perguntou para o Senhor: Senhor, são poucos os que são salvos? Uma pergunta que muitas das vezes podemos fazer, nos preocupando com o caminho do Senhor. Será que muitos serão salvos? Muitos perecerão? Mas nós temos que pensar que, independente desse questionamento que essa pessoa fez, nós temos que saber e ter o entendimento da nossa responsabilidade. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Muitas das vezes ficamos preocupados com os outros. É o que dá a entender a esse texto. Por que essa pessoa perguntou para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, muitos serão salvos? E o Senhor responde da maneira dele, mostrando que cada um de nós temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade é agora, é no presente. Precisamos nos preocupar com a nossa salvação. E o Senhor Jesus diz aqui palavras fortes. Na parte B desse verso ele diz: muitos, não são poucos, muitos procurarão entrar e não poderão. Entrar aonde? Entrar na porta estreita. Você que está aqui nessa noite está na porta estreita? O que representa a porta estreita? A porta estreita representa a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Deus é santo. A nossa natureza é uma natureza caída, pecadora, na linguagem da Bíblia. Como nós, pecadores, poderemos nos apresentar diante de Deus? Muitos querem se apresentar diante de Deus com os seus méritos, meritocracia, com as suas bondades, com as suas boas ações. Mas será que essa é a maneira correta? Será que você que pensa assim, talvez, nas suas conjecturas, você acha que isso realmente agrada a Deus? Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele se encarnou, tomou a forma humana, e ele foi o nosso substituto. Ele se tornou, conforme João capítulo 10, verso 9, ele se tornou a porta da salvação, a porta da entrada das ovelhas.
Quem entrar nesta porta, diz o texto, achará salvação, achará vida, achará pastagem, achará vida eterna. Então o Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos proporciona essa condição de entrarmos na porta estreita. Essa porta, ela foi planejada desde a antiguidade, desde na eternidade, desde existir o mundo. Essa porta já foi planejada, já estava nos desígnios e nos decretos de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, Ele veio a este mundo, Ele cumpriu com a sua missão, Ele ofereceu o seu corpo como sacrifício lá na cruz do Calvário, e assim agora, através do seu corpo, do seu sangue, essa obra, ela foi completada, ela está concluída, e cabe a nós agora adentrarmos ou não nessa porta. Essa porta é a porta que Deus te convida nesta noite, para que você que ainda não entrou por essa porta, você não fique do lado de fora. Ficar do lado de fora dessa porta significa condenação, significa inferno, separação eterna de Deus. Não existe outro caminho. O caminho está nessa porta, e essa porta é estreita. Por quê? Porque é uma porta que não é os homens que idealizam, mas é a vontade de Deus. Entra um de cada vez. É como que se tivesse uma catraca e só pudesse entrar um de cada vez. E essa porta, você não pode se desviar desta porta. Esta porta é um caminho estreito. É um caminho que não pode você se misturar com as coisas deste mundo. É uma porta estreita. E esta porta então tem esse convite que o Senhor Jesus faz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Não existe pessoas, por mais pecadoras que tenham sido neste mundo, que se arrependidas e buscarem a porta que é o Senhor Jesus Cristo, essas pessoas estejam impedidas. A porta está no convite para essas pessoas. A Bíblia, ela coloca muito claramente a respeito disso. Um dos personagens mais pecadores, podemos assim colocar em graus de pecado, se é que existe, porque a Bíblia nos coloca numa generalidade: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia coloca o rei Manassés. Conhecem a história do rei Manassés? Quem foi o rei Manassés? Foi filho do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei bom, um rei que buscou o Senhor, um rei que restabeleceu a adoração ao Deus de Israel, um rei da geração do profeta Isaías, um rei que foi livre quando da perseguição dos assírios, um rei que teve no seu testemunho, Deus concedeu a ele mais 15 anos, porque ele orou ao Senhor, o Senhor atendeu a sua oração. Mas ele teve um filho chamado Manassés, misericórdia. Com 12 anos, esse rei começou a reinar e reinou durante 55 anos em Judá. E a Bíblia fala que ele fez mal aos olhos do Senhor. Ou fazia bem, conforme Davi, que era um paradigma, ou fazia mal, conforme Jeroboão,
que foi o primeiro rei da nação de Israel. E ele fez muito mal. Tudo que o seu pai fez, ele fez ao contrário. Ele restabeleceu novamente a adoração a Balaíns, a postes ídolos, a Baal. Ele mexeu com feitiçaria, com necromancia. Ele chegou ao ponto de oferecer os seus filhos para entidades malignas, como sacrifício a deuses estranhos. E ele, certa ocasião, foi levado pelo rei da Síria, que invadiu Judá, foi levado para o cativeiro babilônico, porque naquela ocasião os assírios dominavam todo aquele império, mas aconteceu algo com ele. Ele se arrependeu. Oh, aleluia! Ele se arrependeu, foi restaurado o seu reino, e ele agora começou a servir ao Senhor. Um terrível pecador. Saulo de Tarso, um perseguidor da causa cristã, uma pessoa que ameaçava os cristãos. Ele tinha furor, tinha ódio dos cristãos, perseguia os cristãos, mas num determinado momento da sua vida, o Senhor apareceu para Saulo de Tarso, e houve uma transformação na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Algo da parte de Deus, miraculoso, uma restauração na vida deste homem. A porta estreita foi aberta para ele. Aleluia! Os judeus que crucificaram o Senhor Jesus Cristo, terrível, crucifica-o, queremos Barrabás, solta Barrabás. Aqueles judeus começaram a clamar ali na cidade de Jerusalém. Mas quando da vinda do Pentecostes, da descida do Espírito Santo de Deus, aqueles 120 irmãos foram cheios do poder de Deus. Pedro tomou a palavra e começou o seu discurso, a sua pregação, e diz a palavra do Senhor que 3.000 almas se converteram ao Senhor. 3.000 almas adentraram por essa porta estreita. Com certeza muitos daqueles que disseram crucifica-o, agora estavam reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como a porta estreita. Você reconhece isso? O Senhor Jesus Cristo é a porta estreita para você. Você tem adentrado a esta porta que significa paz, a essa porta que significa perdão dos seus pecados, a essa porta que significa a união com o Senhor Jesus Cristo, a essa porta que significa a união com o povo de Deus. Mas quando a pessoa fica do lado de fora dessa porta, ela não colhe frutos doces, favos de mel, mas ela colhe julgamento, colhe abandono de Deus. Por isso, nessa noite, você que está nessa porta, saiba que é um grande privilégio. Oh, aleluia, glorifica o nome do Senhor, porque é um grande privilégio. Você tem que ser grato a Deus por esse grande privilégio que você tem. Uma gratidão que nunca pode se esgotar-se. Eu já fiz muito. Não, cada dia mais essa gratidão, esse privilégio tem que estar no seu coração, porque você adentrou a porta estreita. Aleluia! Quantos podem dar um glória a Deus nessa noite, quando nós estamos certos que entramos na porta certa, na porta estreita que é o Senhor Jesus Cristo. Agora,
não adianta só entrar na porta. Quantas pessoas nós temos acompanhado nesses anos todos de ministério, entram pela porta, começam na vida espiritual, chegam ao batismo nas águas, têm a compreensão dos fundamentos da fé cristã, mas depois as pessoas ficam tanto que paralisadas, anestesiadas. E muitos retrocedem a este passo, a essa porta. A porta já está feita por Deus através de Cristo Jesus. Mas cabe a cada um de nós uma responsabilidade diante dessa porta. Por isso que o Senhor Jesus diz nessa palavra: esforçai-vos. Em outra tradução, porfiai por entrar pela porta estreita, talvez seja a sua tradução bíblica. Essa palavra porfiai, ela tem uma expressão muito mais forte. Significa peleja, significa esforço, significa competição, significa algo que você tem que agir. Esforçai-vos por entrar por essa porta, diz o Senhor Jesus Cristo. Não é algo que você fica paralisado, mas é algo que precisa de ação, precisa de você mexer os seus músculos espirituais, para que haja realmente um esforço da sua parte, de continuar nessa porta tão maravilhosa que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós temos responsabilidades. O Senhor diz claramente: esforçai-vos. Não é uma palavra qualquer. Ele diz: batei. Ele fala: pedi. Ele fala: buscai, orai. São elementos devocionais da nossa vida cristã, para que realmente nós possamos nos esforçar de continuar estando nessa porta. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos nos esforçar. Vamos ter, sim, em muitos momentos, oposições. O inimigo vai fazer de tudo para nos tirar dessa porta estreita. Nós vamos ter lutas, sim, muitas lutas, mas o esforço que você faz com que o Senhor esteja do seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. E esse esforço, ele vai ser retribuído, como disse o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios e 2 Timóteo capítulo 4, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da justiça. É um combate diário, é uma luta diária, é algo que nós precisamos nos esforçar, porque o que você faz de esforço na vida? Você faz o esforço de acordar toda manhã, às vezes tão cedo. Quantas pessoas acordam 4:30, 5 horas? Quantas pessoas que nós sabemos que residem em Santos e trabalham em São Paulo, acordam cedo, vão trabalhar, pegam o ônibus, volta, vai dormir tarde. É um esforço que a pessoa faz para manter o seu trabalho, um esforço para manter a sua posição, um esforço para manter uma competição, um esforço para manter uma posição social. E com relação à vida espiritual, qual é o esforço que você tem feito? Essa é a grande condição. Nós temos que nos esforçar. Precisamos cada dia mais ter essa disposição de nos esforçar, como o Senhor Jesus mesmo recomenda. Esforçai-vos, uma palavra no plural, terceira pessoa do plural. Esforçai-vos
por entrar pela porta estreita, de estarmos nos congregando, não apresentarmos, como diz aqui no capítulo seguinte, no capítulo 14, por exemplo, quando o Senhor fala a parábola da grande ceia. O Senhor diz aqui no capítulo 14, verso 16: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Faziam isso antigamente. A pessoa era convidada antecipadamente, mas quando chegasse o momento, o dia, a hora, um mensageiro iria convidar aquela pessoa. Assim o Senhor também faz isso conosco. O Senhor está preparando uma grande ceia. O Senhor, através da sua palavra, está dizendo: olha, a ceia já está quase pronto. Agora vocês que são mensageiros de Deus, anunciem a pessoas que o rei está voltando para realizar essa grande ceia. Mas diz aqui o verso 17 do capítulo 14 de Lucas: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então o Senhor, Ele está dizendo isso para nós nos esforçarmos. Como escaparemos nós, diz o autor aos Hebreus capítulo 2, se negligenciarmos uma tão grande salvação? Não foi com ouro, com prata, não foi com dízimo, não foi com obras, mas foi com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. E, por último, a palavra do Senhor diz, na parte B: muitos procurarão entrar e não poderão. Quando acontecerá isso? Hoje, o Senhor está no trono da graça. A porta estreita, basta você bater, dizer: Senhor, eu quero entrar por essa porta, você será bem recebido pelo Senhor Jesus. Mas um dia, esse trono da graça será o trono do tribunal de Cristo, o trono do julgamento. E muitos vão querer entrar, como diz aqui o texto, mas a porta estará obstruída, a porta estará travada. Então a oportunidade que nós temos é enquanto temos vida. Enquanto temos vida, nós temos que nos esforçar por entrar por essa porta, antes que seja tarde. Você já entrou por essa porta? Alguém ainda não entrou por essa porta, que é Cristo? Se você não fez isso, talvez um convidado adentrou a este local de culto. Você tem essa oportunidade, esse privilégio. Dê um sinal com a sua mão, o desejo de você entrar pela porta, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse esforço espiritual, um esforço voluntário,
para que você realmente possa ter essa certeza de que naquele dia você não está incluído. Muitos procurarão entrar e não poderão. Aí já é tarde. A porta hoje está próxima da sua vida. Basta você dar um passo em direção ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja também, já entrou na porta, mas esteja se esforçando muito pouco, muito pouquinho. Será que você não quer se esforçar um pouco mais nesta noite? Ter um compromisso com o Senhor, não é com a igreja, com o pastor, mas ter um compromisso com o Senhor, porque é o Senhor que olha os corações. Um compromisso de se esforçar mais pela obra do Senhor. Não importa o que os outros falam, comentários, nada disso. O importante é você estar envolvido com a obra do Senhor, com o desejo de servir ao Senhor, de se esforçando, de estar na presença do Senhor, querendo estabelecer cada vez mais o reino do Senhor aqui nos corações dos perdidos, dos pecadores. Se você deseja isso, vamos orar agora. Senhor, nosso eterno Pai, Tua palavra é bem clara e nos recomenda que nós devemos nos esforçar. Ó Deus, até que ponto esse esforço tem sido visto nas nossas vidas? Somente o Senhor é o grande juiz, o árbitro dessa condição interior nossa, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que por mais que possamos nos esforçar, ainda é muito pouco, Senhor. Pela grande obra que o Senhor realizou para ter essa porta estreita que nos conduz à comunhão com Deus. Por isso, Senhor, aceita a nossa gratidão, o nosso desejo de estarmos cada vez mais nos esforçando, Senhor, para estarmos plenamente nesta porta, usufruindo dos benefícios que essa porta nos oferece. Abençoa cada irmão que está aqui nesta noite, que veio aqui, Senhor, da sua residência, deixou seus afazeres para ouvir a Tua palavra, Senhor. Um esforço de estar aqui nessa noite, tomou o seu banho, vestiu a sua melhor roupa e está aqui, Senhor. Recompensa esta vida, Senhor. Faz com que esta vida, Senhor, se esforce cada vez mais de estar na Tua presença, Senhor. Oh Deus, que ninguém se desvie dessa porta estreita, mas que todos estejam inteiramente voltados nesta porta. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Podemos ouvir um amém coletivo? Amém! Deus abençoe. Minha vida te entreguei, eu preciso só de ti. Se te procuro sempre vou te achar. Em tempo de aflição eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Tua graça me transborda no meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, ontem, hoje o mesmo amor. É sempre, sempre até não ter fim. Jesus,
Olá, amados, eu sou o pastor Joaquim de Andrade, pesquisador, já por mais de 30 anos, trabalhei com o pastor Natanael Rinaldi no ICP durante muitos anos. Eu sou escritor, autor do livro Controvérsias, professor em diversos seminários teológicos, agências missionárias. Eu trabalho na área da apologética já há muitos anos. Eu estou aqui hoje para te convidar para participar conosco do nosso 12º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Esse seminário vai acontecer de 9 a 14 de outubro, aqui na Igreja Evangélica da Paz, em Santos. Você pode inclusive fazer agora a sua inscrição pelo telefone 13, é o código de área, 3232-4337, ou então você pode acessar o site da igreja, www.iepaz.org.br. Esse seminário vai contar com a presença dos maiores apologistas do Brasil. Anota aí na sua agenda, de 9 a 14 de outubro, aqui na Igreja Evangélica da Paz de Santos. Deus abençoe, fiquem na paz. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1, 3233-2540. Clínica 2, 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.